está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quantas vezes você já ouviu a leitura desses versos? Nós estamos convictos plenamente de que chegou o fim do mundo. O fim do mundo chegou. Até uma novela está sendo feita no Brasil, pela Globo. Eu não quero que ninguém assista a novela, que não é de Deus. Mas o título que Satanás está usando é para atrair os cristãos e até os adventistas, porque é fim do mundo. Depois do fiasco de Babilônia, que tiveram que encurtar em 4, 5, 6 semanas, tiveram que encurtar a novela de Babilônia, porque ninguém mais estava assistindo. Graças a Deus ninguém estava assistindo. Foi um fiasco. Agora eles estão fazendo uma novela sobre o fim do mundo. Todo mundo está pensando no fim do mundo. Todo mundo. E você? Será que você está pensando no fim do mundo? Ou você está querendo que não seja o fim do mundo? Eu estou torcendo para ser o fim do mundo. Eu estou clamando pelo fim do mundo. Basta! Chega! É muito sofrimento. É muito sangue, é muita violência. É muita injustiça, é muita ingratidão. É a hora que Jesus dá um basta. Eu quero dizer a vocês que agora chegou de fato o fim do mundo, porque nós estamos vivendo há 217 anos no tempo do fim. 217 anos no tempo do fim. Chega de viver no tempo do fim. Desde 1798 começou o tempo do fim. Agora você pega 2015, diminui 1798, sobram 217 anos vivendo em pleno tempo do fim. Chega, não precisamos mais. É hora de Jesus voltar. Agora é o fim do tempo do fim. Nós estamos vivendo, irmãos, no fim do tempo do fim. Por que começou o tempo do fim em 1798? Por quê? Porque o Papa foi preso em 1798, dia 10 de fevereiro de 1798. O Papa Pio VI foi preso. Então o que tem a ver isso? Porque o papado não permitia que a Bíblia fosse impressa. O papado queimava na fogueira quem fosse encontrado com Bíblias. Foram queimados os huguenotes, foram queimados os valdenses, foram queimados os albigenses, foram queimados os João Hus e os seguidores de João Hus. Eles matavam, eles queimavam os que fossem encontrados com Bíblias. Durante toda a Idade Média, chamada de Idade Escura, Dark Ages, a Bíblia esteve acorrentada e presa em cadeias, impossibilitada de ser lida, de ser disseminada. Embora a imprensa tenha sido inventada por Gutenberg em 1456, mas em 1798 não existiam Bíblias ainda espalhadas pelo mundo, mas já existia a imprensa, porque ela estava acorrentada, proibida. A Bíblia fazia parte dos livros proibidos. Mas em 1798 caiu o poder papal, preso o Papa Pio VI, e agora a Bíblia é libertada.
De 1798 para 1804 são quantos anos? 12 mais 4, 16 anos. Depois da prisão papal, 1798, passaram-se mais alguns anos. Em 1804 foi fundada a primeira sociedade bíblica do mundo, na Inglaterra. 1804 começou o tempo do fim, porque a Bíblia agora começou a ser impressa e distribuída em todos os dialetos e línguas do mundo. 1804. 1816 fundaram a segunda sociedade bíblica do mundo, Sociedade Bíblica Americana, e a Bíblia começou a se espalhar. Chegou o tempo de multiplicar-se o conhecimento, e o conhecimento se multiplicará. Daniel capítulo 12, verso 4 diz: o conhecimento se multiplicará. E muitos erroneamente dizem do conhecimento tecnológico, da informática, do telefone, da televisão, do avião. Não, irmãos. No tempo do fim, o conhecimento que ia se multiplicar é o conhecimento profético, conhecimento bíblico, plano da salvação. É o tempo do fim. Por isso a Bíblia foi colocada em todos os lares. Eis que cedo venho, e a mensagem é para a nossa geração. Nós vamos falar aqui coisas que aconteceram e que não podem ser negadas. Nós vamos falar aqui coisas que estão acontecendo e não podem ser negadas. E vamos falar coisas que vão acontecer e que podem ser negadas. Mas, se você discordar de alguma coisa, pense, raciocine. Se é profecia, você tem que primeiro esperar para ver se vai se cumprir ou não, para depois discordar. Profecia, você não diz se é falso ou é verdadeira até que se prove. Se a profecia não se cumpre, é falsa. Portanto, queridos, hoje nós vamos apertar os cintos e vamos fazer uma viagem pelas revelações do nosso Senhor Jesus Cristo. Na profecia dos 7 selos, entendemos que o livro selado com 7 selos é aquela parte selada do livro de Daniel. Fica claro isso? Um carro novo, 0 quilômetro para quem provar que não é. A profecia mostra que o livro selado com 7 selos de Apocalipse 5 é aquele livro selado de Daniel. É o mesmo. Quem fala isso? A Bíblia. Mas e além da Bíblia, quem mais fala? Ellen White também fala. Nós podemos usar só a Bíblia, mas para aqueles que creem no Espírito de Profecia, como eu creio, nós também usamos o Espírito de Profecia, mas poderemos usar só a Bíblia. No livro Testemunhos para Ministros, página 115, veja, presta atenção porque o texto ele é um pouco difícil de entender. Presta atenção no que Deus escreveu através da sua serva em Testemunhos para Ministros, página 115. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Está falando de que parte da Bíblia? De que capítulo da Bíblia está falando? Apocalipse 5. Ela está falando, ela não fala Apocalipse 5, mas ela está falando de Apocalipse 5. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Que livro é aquele que o leão da tribo de Judá abriu lá no capítulo 5? O livro selado com 7 selos. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nos últimos dias. O que o conteúdo do livro selado com 7 selos tinha? Que tipo de conteúdo? Para o passado ou para o futuro? Nestes últimos dias, página 115. Anotem, escrevam.
Daniel ficou na sua sorte para dar o seu testemunho. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que Daniel ficou na sua sorte para dar o seu testemunho. O último verso do capítulo 12 de Daniel. O último verso diz: Daniel, você vai na tua sorte. Vai na tua sorte. Quer ler lá? Apocalipse, Daniel capítulo 12. Veja como termina o livro de Daniel. É bom quando você lê o Espírito de Profecia e você descobre onde está na Bíblia essas frases que Ellen White vai usando. Ela vai usando as frases e vai tirando da Bíblia. Capítulo 12 e o verso 13 diz assim: tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte. Estarás na tua sorte. Agora veja o que ela escreveu aqui. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o fim, o tempo do fim. Estão vendo que Ellen White, ela gruda, ela cola o livro selado com 7 selos lá de Apocalipse 5 com Daniel capítulo 12, que é o livro selado de Daniel, do capítulo 12 de Daniel, quando ela fala: Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim. Quando deveria ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo? Qual é o conteúdo da mensagem do livro selado com 7 selos? A proclamação da mensagem do primeiro anjo. E a proclamação da mensagem do primeiro anjo qual é? Apocalipse 14, verso 6. Chegou a hora do juízo. Há pessoas que perguntam: pastor, de onde você tirou essa ideia de que o livro selado com 7 selos diz respeito ao juízo celestial? Eu tirei de lugar nenhum. Eu somente li na Bíblia. O primeiro lugar que eu aprendi isso foi na lição da Escola Sabatina de 1989. Foi a primeira vez que eu li sobre isso. Lição da Escola Sabatina de 1989, colocando então o livro selado com 7 selos como sendo aquela parte selada de Daniel, que foi entregue para Jesus, no capítulo 5 do Apocalipse, e Jesus começou a desselar, começou a abrir o livro, cujo conteúdo era o conteúdo do livro de Daniel, que está sendo revelado no Apocalipse. E diz respeito ao passado ou ao futuro? Diz respeito ao futuro. Diz respeito à proclamação da mensagem do primeiro anjo. E a mensagem do primeiro anjo já chegou a hora do juízo. Começou a ser pregada em 1843. Chegou a hora do juízo. Esse é o assunto do livro selado com 7 selos. E ela termina na página 115, estou lendo. Testemunhos para ministros. O livro de Daniel é descerrado na revelação a João. Está claro isso? O livro de Daniel, que foi selado, que diz respeito ao juízo celestial, foi revelado para quem? Para João. E nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Últimas cenas. É o tempo do fim. 1798 para frente, não 1798 para trás, é para as últimas cenas da história. Então, de acordo, queridos, de acordo com a revelação de Deus dada na Bíblia e dada também para Ellen White, o livro selado começou a ser desselado e aberto pelo leão da tribo de Judá no dia 22 de outubro de 1844, quando Jesus recebeu o livro selado da mão do anjo. Ele recebeu o livro selado. E a primeira mensagem é: chegou a hora do juízo. Só que o juízo dos mortos não começou assim do nada, irmãos. Deus nunca começa um julgamento do nada. Ele primeiro anuncia. Assim como, lembra no Santuário da Terra, que o dia do juízo no Santuário da Terra era o dia da expiação, certo? O dia 10 do 7º mês.
Mas o dia 10 do sétimo mês não chegava de repente, ele chegava aos pouquinhos. No primeiro dia do sétimo mês, tocava a trombeta. No segundo dia do sétimo mês, tocava a trombeta. Até os dorminhocos, até os sonolentos, eles eram acordados pelo toque da trombeta. 10 dias tocando a trombeta, 10 dias tocando a trombeta, até chegar no dia 10, porque cada dia que a trombeta tocava, dizia: o juízo está chegando, o juízo está chegando. Isso no santuário da terra. Agora, no santuário do céu, o juízo que começou em 1844 não chegou do nada, não aconteceu no anonimato, irmãos. Por isso Deus avisou em 1755 com um terremoto chamado Terremoto de Lisboa. Em 1780 anunciou chegando o juízo com o escurecimento do sol e a lua em sangue. E no dia 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas. 1833. E então chegou o dia do juízo em 1844. Deus foi avisando. E não era somente Guilherme Miller, José Wolff, Edward Irving, Padre Manuel Lacunza, um jesuíta, todos eles proclamando no mundo, sem um conhecer o outro, proclamando a mesma mensagem, preparando o mundo para a chegada do juízo, que eles pensavam que era a volta de Jesus, mas não era, era a chegada do juízo celestial. Isso é o que aconteceu, não dá para negar. Agora, o que vai acontecer, você pode negar, se quiser, mas se você for sábio, você não vai negar, você vai colocar isso à parte, vai considerar o que nós vamos falar e esperar para ver se vai ser cumprido. Aguardem, queridos, para os próximos anos, um grande tremor de terra, centenas de vezes maior do que o de Lisboa. Um grande tremor de terra. Você não precisa ser avisado do grande tremor de terra, porque você vai sentir o tremor da terra. Você mora nos Estados Unidos, ou no Brasil, na Mongólia ou na China, em qualquer parte da terra em que você estiver morando, você vai saber que ocorreu um grande tremor de terra, porque será único, incomparável. Aguardem para os próximos anos um escurecimento do sol inexplicável, a lua em sangue inexplicável, uma queda de chuva de estrelas inexplicável. Mas pastor, por que tudo isso? Porque a história se repete. Nesse capítulo do Testemunhos para Ministros, na página 115 que nós lemos para vocês, ali nas páginas 110, 111, 112, Ellen White repete várias vezes a frase: a história vai se repetir, a história vai se repetir. Os sinais que aconteceram anunciando a chegada do juízo dos mortos em 1844, esses sinais se repetem quando estiver se aproximando o início do juízo dos vivos, quando estiver para começar o início do julgamento do povo de Deus vivo na terra. Deus não vai começar o julgamento do nada, porque Deus não tem esse costume de fazer as coisas no anonimato. Por isso, queridos, Deus vai avisar de novo. Tem gente cristã, viva, e que fica pensando: será que o meu nome já foi passado em juízo? Será que eu já fui julgado? Por acaso Deus vai julgá-lo sem avisar? Por acaso Deus vai fazer isso com você? Não. Deus avisa. Até esses juízes que existem na terra, por aí, eles avisam antes de julgar uma pessoa. Por isso, queridos, Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 14, tem dupla aplicação. Dupla aplicação. Se você disser não tem, é cedo para você falar que não tem. Tenha paciência. Tenha paciência, escreva isso. E se não acontecer, você então diz: não tem. Porque é profecia. É profecia. Nós escrevemos no livro Revelações de Daniel, no capítulo 11, o Estado palestino vai ser formado. Muitos diziam: não vai ser formado. Vai ser formado o Estado palestino. Isso 5 anos atrás. E vai ser o primeiro passo. A formação do Estado palestino é o primeiro passo
para colocar Israel nas mãos do Papa. Israel vai se tornar possessão do Vaticano. O Estado palestino hoje já está formado. Agora o próximo passo é aumentar o conflito entre Israel e palestinos, para que o Papa tenha justificativa de entrar como mediador e proclamar Jerusalém como cidade internacional, que não pertence a palestinos nem a Israel, pertence ao mundo. E ele cuida de Jerusalém. Isso é profecia. Não vai acontecer? Paciência, meu irmão. Não vai falando as coisas, não vai acontecer. É profecia. Escreva, e ore e espere, porque se é profecia, vai se cumprir. E aqui em Apocalipse 6, verso 12 a 14 diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silicio, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso vai acontecer antes de iniciar o juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus, irmãos. Ele está aqui no capítulo 7. Veja, no capítulo 7 está o selamento dos 144 mil. E depois no capítulo 7, verso 9, o selamento da grande multidão que ninguém podia contar. O capítulo 7 está dentro do contexto do sexto selo. O capítulo 7 está incrustado dentro do sexto selo. E o capítulo 7 é o selamento dos 144 mil. E em seguida, da multidão que ninguém podia contar. Isso faz parte do sexto selo. Deus não vai selar o seu povo sem primeiro avisar. Porque a igreja está morna. A igreja tem que ser acordada. Quantos adventistas se salvariam hoje, se Deus julgasse você hoje? Queridos, muito pouco. Então Deus avisa, Deus não torce pela sua perdição, Deus torce pela sua salvação. Então Deus vai avisar que o juízo está chegando, como avisava no tempo terrestre, 10 dias avisando, como avisou o juízo dos mortos. Não adiantou nada avisar o juízo dos mortos, mas Deus avisou, está certo? Porque os mortos não mudaram de vida, está certo? Mas Deus não começou o juízo dos mortos sem avisar, Deus avisou. Agora Deus vai avisar o juízo dos vivos, e vai ser neste tempo que haverá a conversão maior de todos os tempos. A maior conversão de todos os tempos, a maior conversão desta grande multidão que vem de Babilônia, queridos, e se une aos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, ocorre exatamente neste período em que a terra estará sendo sacudida por um tremor de terra, o sol escurecendo, a lua em sangue, as estrelas caindo, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, as ondas, os tsunamis invadindo a terra, e o povo apavorado, gritando, perguntando: o que é isso? E o povo de Deus tem uma resposta. Vai ser a oportunidade do povo morno acordar. Os Jonas que estão dormindo no fundo do navio vão ser acordados. Lembram-se de Jonas? A tempestade dominando, invadindo a água, invadindo o barco, e Jonas dormindo no fundo do navio. E os homens foram lá e acordaram Jonas e disseram: quem é você? Qual é o seu nome? Quem é o teu Deus? E aí Jonas vomitou a mensagem. Ele vomitou a mensagem. A mensagem foi aplicada de Jonas com um saca-rolhas. A maioria dos adventistas só vai falar quando Deus arrancar da boca deles a mensagem, porque o povo angustiado vai correr atrás dos adventistas. Os repórteres da televisão falam: vocês parecem que têm a resposta. Me disseram que vocês têm a resposta. O que é isso que está acontecendo? E então eles dirão: nós sabemos o que é. Está iniciando o juízo dos vivos. Chegou a hora do juízo. Deus vai começar a selar o seu povo com o selo do Deus vivo. É o santo sábado. Ao mesmo tempo que o mundo vai estar iniciando no decreto dominical, iniciando na santificação do dia da família, iniciando no dia ecológico, proclamado e defendido pelo Papa Francisco, o povo de Deus se levanta no mundo, proclamando o santo dia, o sábado, e o juízo é agora.
É a hora de você fazer a sua decisão. Milhões vão fazer a decisão ao lado certo. Milhões. Queridos, para espanto do mundo cristão, para espanto do mundo judeu, do mundo islâmico, a Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou essa semana o casamento com o mesmo sexo nos 50 estados americanos. Os 4 juízes, foi 5-4, são 9 juízes, foi 5-4 a votação apertada. Os 4 juízes que votaram contra a legalização do casamento com o mesmo sexo foram Roberts, Alito, Scalia e Thomas. Esses 4 votaram contra. Não só votaram contra, mas está na televisão, está na internet, as notícias estão aí, dizendo: vocês estão invalidando a Constituição americana. Scalia falou: vocês estão tirando o direito de 320 milhões de americanos votarem, se querem ou não. Vocês estão invalidando as leis dos estados. Vocês estão fazendo de 9 juízes como se fosse a voz e a resposta e o pensamento de 320 milhões, mas não é assim. Queridos, vem pela frente prisões, vem pela frente igrejas perdendo o status de igreja, perdendo isenção de impostos, porque igrejas que se negarem a fazer casamento com o mesmo sexo, elas deixam de ser igrejas, perdem a isenção dos taxas. E a prisão espera aqueles que se negarem. É o tempo do fim. Como foi nos dias de Sodoma. Sodoma não é opcional, não, irmãos. Aquela multidão apareceu na frente da casa de Ló e disseram: será que nós poderíamos entrar e conhecer os seus visitantes? Não. Sodomismo não é assim, cortês. Eles chegaram para Ló e disseram: traga para fora aqueles homens que estão aí dentro, porque nós queremos conhecê-los, nós queremos transar com eles. Esta é a frase: conhecê-los. Queridos, os anjos puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta, e os anjos cegaram aquela multidão que estava lá fora, porque a multidão é ousada. O pecado é ousado, Satanás é ousado. Queridos, aqui nos Estados Unidos, nós vamos experimentar na carne o que aconteceu naquele tempo. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. 2 instituições do Éden. A primeira instituição do Éden foi o casamento entre homem e mulher, Adão e Eva. Isso aconteceu na sexta-feira, no 6º dia da semana da criação. Deus realizou o casamento deles. A Suprema Corte invalidou a primeira instituição criada por Deus no planeta Terra: o casamento entre homem e mulher. Está invalidado. Quem pode negar isso? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu, já era. Mas Satanás não está contente só com isso. Satanás quer mais. Ele quer invalidar a segunda instituição sagrada lá do Jardim do Éden. É aquilo que Deus instituiu no 7º dia da semana, o Santo Sábado. Atrás da invalidação do casamento com o sexo oposto, vem a invalidação do 7º dia como dia santo e sagrado ao Senhor. Vem a imposição do decreto dominical como um dia obrigatório. É forçoso guardar o domingo, é forçoso trabalhar no sábado. Aguardem, isso é profecia, isso vai acontecer. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 estão sendo invalidados. Deus está sendo colocado. Primeiro tiraram Deus das escolas, agora estão tirando Deus do país todo. Estão dizendo
para Deus, não há lugar para o Cristo, o Jesus, neste país, não há lugar. O decreto dominical não vai sair no anonimato, irmãos. Não vai ser assim. Do dia para a noite você acorda, vai aprovar o decreto dominical. Não, irmãos. O decreto dominical marca o início do selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios com o sinal da besta. Então não vai acontecer no anonimato, porque Deus quer que uma multidão se salve. Então Deus vai avisar com um grande tremor de terra, de novo, escurecimento do sol de novo, lua em sangue de novo, queda das estrelas de novo, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, o céu se recolhendo como um livro que se enrola, e o povo vai estar apavorado e perguntando o que é. Aí vem o alto clamor de Apocalipse 18. O Apocalipse capítulo 18 tem um alto clamor. Capítulo 18, versos 1 a 4. Esse é o alto clamor. O que é o alto clamor? O alto clamor é o povo de Deus batizado pelo Espírito Santo proclamando as 3 mensagens angélicas de uma forma compacta, como se fosse uma só. Quando você proclamou no início de 1843 a primeira mensagem angélica, e depois de 1844 a segunda mensagem angélica, e agora estamos proclamando a terceira mensagem angélica, elas foram proclamadas separadamente. Mas, queridos, quando saiu da decreto dominical, o povo de Deus, 144 mil discípulos batizados pelo Espírito Santo, eles proclamarão as 3 mensagens angélicas como sendo uma. Isso se chama alto clamor. Apocalipse 18, verso 1 a 4. Depois destas coisas vi descer para o céu outro anjo. Esse anjo é Jesus. Jesus é chamado de anjo também na Bíblia, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele vai falar que esse anjo aqui, no capítulo 18, verso 1, é o mesmo anjo do capítulo 12 de Daniel. É o homem vestido de linho do capítulo 12 de Daniel. É o mesmo ser, é Jesus. E o verso 2 diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam. Quantas nações vão beber do vinho? O vinho de Babilônia é a doutrina de Babilônia, é a santificação do primeiro dia da semana, é a anulação da lei de Deus na terra. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Anulando a lei, anula-se Deus. Deus estará anulado no planeta Terra. E Deus vai mostrar o seu desprazer retendo a chuva. Quando você lê Apocalipse 11, lá fala que vai ser retida a chuva, como foi nos dias de Elias. Porque chuva na Bíblia é símbolo da bênção de Deus. Mas quando Deus for abolido da terra, com o decreto dominical, Deus retém a chuva. A história se repete. Leia o passado, se quiser conhecer o futuro. E o verso 4: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Deus tem uma multidão de pessoas sinceras na igreja católica. A maioria dos salvos se encontra em Babilônia. A maioria. Nós não temos que nos orgulhar muito com a igreja adventista. Eu sou adventista. Mas eu não posso ter orgulho de uma igreja morta que está a ponto de ser vomitada da boca de Deus. Eu estou orando para que a igreja morta se levante e sacuda a poeira da manidão, da letargia, da negligência, do relaxo espiritual, e busque o batismo do Espírito Santo. A igreja tem que acordar para não ser vomitada, porque Deus tem uma multidão não morta. Deus tem uma multidão de gente sincera, pia. Existem milhões de católicos pios, santos ao Senhor, mas que estão em Babilônia ainda, porque Deus não pode trazer ainda essa multidão de santos para a igreja adventista, porque eles se escandalizariam com a multidão da igreja. Não é o povo que não está preparado para vir à igreja adventista, é a igreja adventista que não está preparada para receber o povo.
E quando a igreja vai estar preparada? Quando vier o decreto dominical. Quando ser adventista significará prisão. Quando ser adventista do sétimo dia significará morte como mártir. Então a igreja será sacudida e o joio vai ser lançado fora. Então Deus pode trazer os sinceros da grande multidão que estão fora. E haverá um só rebanho e um só pastor. Apocalipse capítulo 13 fala de um poder representado pela besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13 fala deste poder. Na profecia, uma besta, um animal, na profecia simboliza um poder. E essa besta que subiu do mar é um animal que subiu do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, representa o poder papal. Essas cabeças e esses chifres não são explicados no capítulo 13, são explicados no capítulo 17, que não é o nosso estudo de hoje. Esse poder papal subiu do mar, teve uma supremacia papal de 1260 anos no passado, mas perdeu a supremacia em 1798. Em 1870 o papado perdeu os estados papais, ficou pobre, perdeu os estados papais. 20 cidades que rendiam impostos para o Vaticano foram tomadas em 1870, mas em 1929 devolveram tudo que o papado tinha perdido. O papado voltou a ter um estado chamado Estado do Vaticano, e foram reembolsados financeiramente com milhões e milhões de dólares. Olha que milhões e milhões de dólares em 1929 era muito dinheiro. Eles foram indenizados pelos 1870 até 1929, então são 59 anos. A dívida que eles deveriam ter recebido, os impostos que eles deveriam ter recebido de 20 cidades em 59 anos, foi pago agora para o Vaticano em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão. Agora o Vaticano em 1929 estava nadando em dinheiro e fundaram o Banco do Vaticano, Banco da Itália. Queridos, desde 1929 para cá, o papado começou a recuperar poder, força, popularidade, carisma. Começou devagar e veio recuperando. 1929, o Papa Pio XI, depois Pio XII, depois João XXIII, depois Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, e agora alcançou o clímax. Nunca o papado alcançou o amor, o respeito, a influência que eles têm no mundo hoje. Nunca tiveram antes. Porque hoje não são somente os cristãos, evangélicos e protestantes e católicos que se abraçam com o Papa. Hoje nós temos o budismo, temos o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, todos estão se abraçando com o Papa Francisco. Nunca aconteceu na história do papado isso. Nós estamos hoje assistindo o auge, o clímax da popularidade papal. O que ele disser está dito. Ninguém discute, ninguém se opõe. A Bíblia diz: quem se levantará contra ele? Capítulo 13, verso 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua cabeça, a sua chaga mortal foi curada. Está sendo curada, irmãos. Está sendo curada. E toda a terra o quê? Se maravilhou após a besta. Isso não se cumpre com ninguém mais, só se cumpre com o Vaticano, poder papal. Toda a terra se maravilhou após ela. Agora, queridos, em maio deste ano, em maio, poucos dias, 100 pastores, não foram 2 ou 3, 100 pastores evangélicos e pentecostais foram ao Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco. Cada um desses pastores representa a sua igreja. São quantos, por exemplo, são 17 milhões de adventistas no mundo. Não precisam ir os 17 milhões lá no Vaticano. Basta ir o quê? Um pastor. Basta ir o presidente.
Se você for presidente lá, não estou aplicando isso para a igreja adventista, estou aplicando isso para as igrejas, os líderes pentecostais e evangélicos. Esses 100 líderes que foram lá, foram representando suas igrejas, com milhares e milhares e milhares de membros. Todos estão se unindo, estão correndo para os braços da igreja de Roma. Depois de 1929, irmãos, depois de 1929, o ano de 2014, o ano de 2015, estão sendo os mais extraordinários na história do papado. Só perde para 1929, quando realmente eles receberam muita honra e restauraram o Estado do Vaticano. Mas o que pensam? O que pensavam os luteranos no tempo de Lutero? Hoje a igreja luterana e a igreja católica são uma igreja, se uniram. Mas o que pensavam os luteranos no tempo do Martinho Lutero? Presta atenção. Martinho Lutero disse assim: nós temos a convicção de que o papado é a sede do real e verdadeiro anticristo. 18 de agosto de 1520, Martinho Lutero. Mas hoje a igreja luterana é uma com o Vaticano. João Calvino, que morreu em 1564, fundador da igreja presbiteriana. Mas hoje a igreja presbiteriana é uma com o Vaticano. O que dizia Calvino? João Calvino dizia: eu nego que ele seja o vigário de Cristo. Ele que furiosamente persegue o Evangelho demonstra pela sua conduta que ele é o anticristo. João Wesley, a igreja metodista hoje, ela foi fundada por João Wesley, e a igreja metodista hoje é uma com o Vaticano. Se uniram, mantém o nome separado, nomes diferentes, mas eles estão unidos, é o ecumenismo. Mas João Wesley, que morreu em 1791, morreria de novo hoje, se soubesse. Se ele ressuscitasse hoje, se Martinho Lutero ressuscitasse hoje, eles morreram de novo, de ataque do coração. Eles viviam, não é possível. Não é possível que eu dei a minha vida para levantar as 95 teses e criar o protesto contra os erros da igreja de Roma, e agora a minha igreja toda está se unindo de novo. Veja, João Wesley disse: é ele que se exalta acima de tudo e que se chama Deus, ou que é adorado, requerendo os maiores poderes de honra e as prerrogativas que pertencem só a Deus. João Wycliffe, William Tyndale, Cranmer, John Bunyan, Isaac Newton, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, todos estes homens apontavam para o papado como anticristo. Ellen White também, e os pastores adventistas também. Mas hoje, como estão as igrejas? Formando um só corpo. Por isso é tempo da igreja adventista pregar a mensagem que Deus nos deu para pregar. As 3 mensagens angélicas, que mencionam o papado como o anticristo. E a terceira mensagem angélica é o sinal da besta. 11 de fevereiro de 1929 foi assinado o Tratado de Latrão. 11 de fevereiro de 2013 foi feita a renúncia papal de Bento XVI. Por que ele escolheu 11 de fevereiro? 11 de fevereiro é uma data especial para eles. No dia 11 de fevereiro de 2013, quando Bento XVI renunciou, o Vaticano, você tem na internet, você pode assistir, ele foi ponto de 2 raios. 2 raios. Pode colocar lá. Raios que atingiram a cúpula do Vaticano no dia 11 de fevereiro de 2013. Vai aparecer. Tem vídeo. Bento XVI disse que ele renunciou porque ele teve uma experiência mística. E Deus falou para ele renunciar. Interessante observar que quando o cardeal argentino George Mario Bergoglio foi eleito papa, ele também passou por uma experiência mística. Ele se tornou uma pessoa totalmente diferente do que ele era. Antes,
Ele não era conhecido como um homem sanguíneo. Antes ele não era feliz, social, amigável, carismático. Mas isso é ele. Tudo isso ele é hoje. Amigo, sorridente, sanguíneo. Foi a capa da revista argentina. Foi uma capa de uma revista argentina que colocou o Papa na capa e embaixo escreveu metamorfose. Houve uma mudança nele. A revista católica entrevistou Maria Helena, a única irmã viva do Papa Francisco, é Maria Helena. Entrevistaram-na e ela disse: eu nem mesmo reconheço mais esse homem. Esse não é o mesmo irmão que eu tinha. Ele passou por uma experiência mística. Ele tem hoje o Twitter mais concorrido do mundo, mais do que qualquer outro artista de Hollywood, ou cantor, ou de ópera, ou de Barack Obama. Ninguém chega nem perto daqueles que acessam o Twitter do Papa Francisco. Mas ele é o primeiro Papa jesuíta. As pessoas se esquecem. Sabe quando a festa é tão grande que as pessoas esquecem de checar de onde vem? Esquecem de checar de onde vem. Qual é a origem? A Ordem dos Jesuítas foi criada em 1540 como um movimento contra a reforma para destruir o protestantismo. A reforma protestante minou a autoridade de Roma. Vejam como a reforma protestante dominou a Europa. A reforma protestante converteu a Alemanha em protestante, converteu a Inglaterra para os protestantes, converteu a Irlanda inteira para protestantes, converteu a Boêmia, a Dinamarca, a Noruega, a Islândia, a Finlândia, a Holanda, a Suíça, a Escócia, a Hungria, a Suécia. Os huguenotes na França, cerca de 2 milhões, eram protestantes. Os albigenses do sul da França eram protestantes. Os valdenses do noroeste da Itália, todos estes eram protestantes. Quase que a Europa toda estava se convertendo para o protestantismo. E a autoridade romana estava caindo. Isso foi no século XVI. Então, em 1540, irmãos, foi fundada a Ordem dos Jesuítas. Para quê? Para destruir o protestantismo. Mas eles viram que quanto mais protestantes eles matavam, mais o protestantismo crescia. Então agora foi mudada a tática. Vocês perceberam que não existem mais protestantes no mundo? Como é que foi a tática para derrubar os muros de Berlim? Com guerra ou na paz? Na paz. Como é que o comunismo do Mikhail Gorbachev caiu? Com guerra ou na paz? Na paz caiu o comunismo. Como é que os protestantes caíram? Na paz. Um videozinho daqui, outro videozinho dali, um sorriso aqui, outro abraço ali, e os protestantes todos correram de volta para os braços de Roma, sem guerra. Eu não estou falando do que vai acontecer, irmãos. Eu estou falando do que já aconteceu. Hoje os protestantes já se uniram a Roma. 2014 e 2015 marcam a corrida louca dos protestantes evangélicos para Roma. Mas Roma sempre Roma. Roma não muda. Roma se curva para conquistar. Abraça para conquistar. Sorri para conquistar. Esse é um livro escrito em 1935. Roma se curva para conquistar. Esse é o título do livro. 1935, um jesuíta que foi jesuíta por 20 anos, Edward Boyd Barrett, ele escreveu este livro e muitos outros. Ele disse que eles se curvam para conquistar. Existem milhões de católicos sinceros. Nós vamos encontrá-los no céu. É bem provável que você vai abraçar a Madre Teresa de Calcutá no céu. Quando falamos do romanismo, não estamos falando dos católicos, que é um povo sincero. Nós estamos falando das doutrinas romanas que fazem com que o mundo todo se ajoelhe diante do Papa Francisco. Por que Barack Obama abriu as portas dos Estados Unidos para Cuba?
Porque o Papa Francisco intercedeu. Por que agora as leis governamentais estão sendo feitas para estabelecerem leis ecológicas? Há 20 anos os cientistas estão trabalhando para estabelecer leis governamentais da ecologia, do ambiente, do meio ambiente, e não conseguem. Mas agora o Papa Francisco disse: deixa comigo, eu vou fazer uma encíclica, e a minha encíclica vai se chamar Laudato Si, Louvado Sejas, e é sobre como devemos cuidar da nossa casa, o planeta Terra. Você já leu a encíclica? Foi lançada agora, dia 17, dia 18 de maio. Queridos, será que foi coincidência? Vocês assistiram um grande concerto, 2 bilhões de pessoas assistiram esse concerto, 2 bilhões assistiram. Concerto Live Earth, a Terra Viva. Mais de 100 cantores dos 6 continentes participaram desse concerto no dia 18 de junho. Na mesma semana em que a encíclica foi publicada, na mesma semana ocorreu o quê? O concerto Live Earth, Terra Viva, clamando por leis governamentais para controlar o meio ambiente. E a encíclica, o primeiro capítulo, fala sobre o que está acontecendo com a nossa casa. O segundo capítulo, o Evangelho da Criação. Nada a ver com Gênesis capítulo 1. Terceiro capítulo, a raiz humana da crise ecológica. Capítulo 4, uma ecologia integral. A encíclica papal, que é a primeira escrita por ele, só por ele, é toda sobre como cuidar do planeta Terra. Capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação. E o último capítulo é o capítulo 6, Educação e Espiritualidade Ecológicas. Nesse capítulo 6 entrou o domingo. É o último capítulo. Eu quero ler para vocês o que o último capítulo fala sobre o domingo. Isso aqui é lei para os Estados Unidos. O que o Vaticano fala para o Barack Obama é lei. É lei. E é lei para o mundo todo. Hoje é lei para o mundo todo. O Papa Francisco diz no capítulo 6, página, na seção 237, assim: a participação na Eucaristia. Eucaristia é a missa. A participação na Eucaristia, o comer do pão e da carne, e do vinho, especialmente importante ao domingo. Esse dia, a semelhança do sábado judaico. Vocês sabem que o sábado judaico é guardado com seriedade. Por isso o Papa quer a mesma seriedade quanto a guarda do domingo. No sábado nós não compramos nem vendemos, nem viajamos, nem assistimos televisão, nem pagamos dívida, nem recebemos dívida, nem irmos para restaurante almoçar no sábado. Está certo? Está certo ou está errado? Essa mesma seriedade ele quer para a santificação do que dia? Do domingo. Não é guardar o domingo de qualquer jeito, não, irmãos. É com aquela seriedade do sábado judaico, ele diz aqui, olha. A semelhança do sábado judaico é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, esse dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para que descanse no teu boi e o teu jumento, e tome o fôlego filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Isso vai virar lei.
Isso que eu estou falando é profecia. Isso vai virar lei nos Estados Unidos. Vai virar lei no Brasil, vai virar lei no mundo. Temos que terminar, porque já passamos da hora. Agora eu quero terminar falando. Em julho de 2014, no dia 5 de julho de 2014, a imprensa publicou um artigo onde dizia: Papa, domingo sem trabalho é bom não só para os fiéis. Domingo sem trabalho é bom não só para os fiéis. Qual a intenção? Que o domingo seja sem trabalho também, para todos os que não são católicos. É o mundo todo. Você pode combinar isso que o Papa falou com aquilo que está escrito no Catecismo Romano, publicado em 1994, onde diz que a legislação dominical deve ser aprovada pelos governos, leis governamentais. Considere que nos últimos anos tem aumentado as leis dominicais em vários países. Na Hungria, na Alemanha, na Polônia, no Chile, no Brasil. Tem um estado já. Eu assisti esse vídeo do Espírito Santo, uma lei dominical. No artigo do dia 22 de abril, no artigo de 22 de abril de 2012, publicado na Fox News, dizia assim: façamos do domingo um dia de descanso, pelo amor de Deus. A aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos, no dia 18 de abril de 2015, a aliança do Dia do Senhor nos Estados Unidos escreveu um artigo intitulado O Domingo como Sinal da Unidade Cristã. Como se não bastasse, no dia 27 de março de 2015, houve um artigo na CNN, televisão americana, intitulado Senadora diz que ir à igreja aos domingos deveria ser obrigatório. Quem é essa senadora? Cynthia Allen, do Arizona, disse que deveria ser obrigatório ir à igreja aos domingos. Eles estavam discutindo banir as armas do país. Esse era o assunto que estava sendo discutido. E de repente ela se levanta e fala: como vamos ter um renascimento moral neste país? Como? Eu não sei, pois a religião está sendo corroída. Provavelmente nós deveríamos estar aqui discutindo uma lei que requeira que todo americano vá a uma igreja da sua escolha no domingo. Esse deveria ser o assunto, que nós deveríamos discutir. No dia 23 de setembro, Papa Francisco estará na Casa Branca falando com Barack Obama. O que eles vão conversar? Sobre futebol? Sobre o quê? O que vocês acham? Qual vai ser o assunto? O assunto da encíclica. O assunto da encíclica. Do dia ecológico, do dia da família. 23 de setembro. 24 de setembro, o Papa vai falar para o Congresso americano. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos e pela primeira vez na história do Vaticano, um Papa vai falar ao Congresso americano, 24 de setembro. E no dia 25 de setembro vai falar na ONU. E depois vai falar no Congresso da Família em Filadélfia. O que vocês acham que ele vai falar no Congresso da Família em Filadélfia? Sobre o dia da família? Agora eu quero ler para vocês o livro Grande Conflito, página 605. Livro Grande Conflito, página 605, diz assim: ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, está sendo amplamente agitada. Ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato, há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem angélica produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Pregar a terceira mensagem angélica agora, irmãos, produz muito mais efeito, porque agora o mundo todo está vendo os passos sendo dados na direção da santificação do domingo. Por isso a igreja tem que acordar. Isso foi escrito há mais de 100 anos por Ellen White. Como nós adventistas, que cremos que o poder mencionado de Apocalipse 13 é a besta que subiu no mar, é o poder papal, nós sabemos que Deus tem 10 mandamentos e o papado tem 10 mandamentos. O poder do céu tem 10 mandamentos.
mandamentos. E o poder da terra tem 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos do Catecismo Romano manda guardar o domingo. Artigos de televisão estão enfatizando que 2015 é a última chance para estabelecer leis governamentais que controlem o meio ambiente. Isso vai acontecer em dezembro. 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015, em Paris, haverá Conferência da Mudança Climática. É este ano, o ano da mudança. O que falar do Ben Carson como candidato a presidente? Queridos, por quê? Pode ser que Ben Carson nunca se torne presidente. Mas em todo esse transcurso, a atenção está sendo voltada para ele como um adventista do sétimo dia. Dr. Ben Carson, lá no Alabama, no dia 6 de maio de 2015, saiu um artigo no jornal dizendo: Ben Carson é adventista do sétimo dia. E você lendo o artigo, lá dentro diz: por causa da sua campanha eleitoral, as crenças adventistas estão em foco. Quando Mitt Romney, Mormon, era candidato, o povo começou a conhecer mais a doutrina dos mormons para saber em quem eles estavam votando. Quando John Kennedy foi candidato, o povo queria saber por que a igreja católica cria, porque ele era católico. Agora, queridos, Ben Carson, o povo quer saber o que os adventistas pensam. Deus está criando um palco. Deus está criando um cenário de palco mundial, onde as doutrinas adventistas vão ser colocadas em foco. Mas isso já foi profetizado há mais de 100 anos. Na meditação matinal chamada Maranata, esse é o título da meditação matinal, Maranata, página 218, Deus escreveu assim: nosso povo tem sido considerado muito insignificante para ser digno de nota, mas haverá uma modificação. Nosso povo tem sido considerado muito o quê? Insignificante para ser digno de nota, mas haverá uma modificação. A coisa vai mudar, irmãos. O adventista do sétimo dia, como a igreja do sábado, os judeus como o povo do sábado, eles vão se tornar notícia. Você não vai precisar pagar pela notícia. Eles vão correr atrás de você para ter as notícias. Nós estamos na 7ª igreja do Apocalipse, sim ou não, irmãos? Nós estamos no início do 7º milênio. Jesus está para voltar. Alguém disse, Marcos Politi falou. Marcos Politi escreveu para o Papa Francisco dizendo: este Papa parece estar apressado em fazer o máximo que ele pode, como se ele tivesse um prazo. Esse é um expert em assuntos do Vaticano, que está escrevendo, Marcos Politi. Ele continua, o Papa continua falando sobre como seu tempo é curto, mas não é porque ele esteja doente. Ele disse a seus amigos que ele sempre será um evento que acabe com ele, mas não um fim natural. A história vai se repetir. O Papa Francisco sabe que o tempo dele é curto. O nosso povo vai deixar de ser insignificante e vai se tornar foco das notícias mundiais. Esta é a geração que Deus preparou para proclamar as 3 mensagens angélicas. Você gosta ou não gosta? Você pertence à geração última da terra. Gosta ou não gosta? Esteja você dormindo no fundo do navio, como Jonas, ou esteja você pregando, você pertence à última geração da terra. E Deus reservou para essa última geração os melhores que ele tinha. Deus não deixou para a última geração os piores. Você já assistiu corridas de revezamento? Corrida de revezamento, seja corrida, seja de natação, não é? De revezamento, os mais fracos são colocados primeiro. E os melhores são deixados por último. Porque mesmo que os primeiros caiam, tropecem ou derrubem o bastão, mesmo assim, os últimos tiram o atraso. Você é a
última geração. Deus reservou para você esse privilégio. Quando você precisa do batismo do Espírito Santo para proclamar essa mensagem, chegou o tempo do fim. Chegou a hora da volta de Jesus. Os últimos acontecimentos serão muito rápidos. É hora da igreja acordar. É hora do Jonas sair do fundo do navio e virem à tona, virem na proa e proclamarem a mensagem que Deus deu para ser proclamada. Meu apelo para você, meu irmão, é que você se agarre a Jesus Cristo hoje, confessando os seus pecados, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar vivendo na última geração. Você poderá ver Jesus Cristo vindo em glória. Eu quero orar com todos aqueles que querem se consagrar a Jesus nesta manhã. Eu quero orar, pedindo a Deus o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, para que possamos cumprir com a missão difícil que Deus nos deu, mas que em nome de Jesus é possível cumprir com essa missão. Amém?